Então, agora que nós vimos no vídeo anterior o que são modelos de linguagem, vamos ver como implementá-los em Python. Então, eu vou mostrar aqui uma sequência de passos que devem ser seguidos para inferir probabilidades com n-gramas. Então, o primeiro é carregar o corpus que vocês vão utilizar para computar a frequência dos n-gramas. Para carregar o corpus, vocês vão utilizar os métodos que nós aprendemos na aula de leitura e escrita de arquivos. Então, uma vez que o corpus foi lido para o Python, eu preciso pré-processá-lo. Então, eu vou pré-processá-lo tokenizando as sentenças e inserindo os marcadores de início e fim de sentença. Aí, o terceiro passo, eu vou colocar todos os tokens do corpus numa única lista, ou seja, eu vou linearizar o corpus. Daí, eu vou computar o vocabulário, aí vou achar os n-gramas, sejam esses bigramas ou trigramas, ou dependendo do tipo de n-grama que eu vou utilizar, utilizando o NLTK. E uma vez que eu achei esses n-gramas, eu vou contar a frequência de cada um deles no corpus que eu estou utilizando. Após seguir esses 6 passos, que são basicamente os passos de treinamento, aí sim eu posso computar a probabilidade de uma próxima palavra dada uma sequência, assim como também computar a probabilidade de uma sequência inteira ou de uma sentença. Então vamos demonstrar no Jupyter como fazer essa implementação. Então, como foi falado, o primeiro passo é carregar o corpus. Vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Como eu disse, é necessário o uso de um corpus robusto, que tenha muitos textos, que tenha muitas palavras diferentes, para que eu consiga inferir a probabilidade de uma palavra ou de uma sentença apropriadamente. Mas aqui, como a ideia é só demonstrar como é que faz os passos que foram mostrados anteriormente, eu vou utilizar o poema Canção do Exílio como corpus. Um corpus pequeno, com poucas palavras, somente um poema. Não é dessa forma que nós faremos no cenário real, mas aqui é só para demonstrar a implementação para vocês como é que vai funcionar, para calcular os n-gramas e computar a frequência de cada um deles no corpus, para depois inferir as probabilidades de uma sentença ou de uma próxima palavra. Então a primeira parte é fazer a leitura desse corpus. Para ler eu vou utilizar o comando if open, que nós aprendemos. O corpus que eu vou utilizar, que é o poema Canção do Exílio, ele está nesse arquivo exílio.txt. Então eu vou lê-lo numa variável corpus, tá? Vou salvar aqui f.read. Uma coisa que eu já vou fazer é quebrar esse corpus em linhas. Então vamos ver se está funcionando, vamos ver o que ele me retorna. Então está aqui, ele retornou uma lista, onde cada linha dessa lista é uma linha do poema Canção do Exílio, que nós vamos utilizar como corpus para demonstrar como é que se implementa um modelo de linguagem em Python. Bom, uma vez que eu carreguei o corpus, o que eu tenho que fazer então é tokenizar cada sentença, inserindo os marcadores de início e fim. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então aqui eu vou utilizar o NLTK, então vou importar essa biblioteca. E aí aqui eu vou ler cada linha do corpus, certo? Uma das coisas que eu tenho que fazer é colocar os marcadores de início e fim. Então aqui eu tenho que anotar qual é o tipo de n-grama que eu estou utilizando, se é bigrama, trigrama. Então vamos exemplificar para bigrama. Então no caso, como eu estou utilizando bigrama, os marcadores de início, posso fazer dessa maneira aqui. Então aqui ele vai me imprimir, né, os marcadores de início, quantos que eu preciso. Como é um bigrama você computa a probabilidade de uma palavra utilizando somente a anterior, então basta um marcador de início. Agora, se eu fosse utilizar um trigrama, precisaria de 3 menos 1, né? 2 marcadores de início. Então, seria mais ou menos assim. E depois, no final, eu vou precisar de um marcador de fim. Então, aí o que eu posso fazer agora é tokenizar o corpus. Então aqui eu vou mudar, eu vou fazer assim, vou criar uma variável corpus prec, para mostrar que o corpus foi pré-processado. Então é aqui, eu vou tokenizar essa linha do corpus, lembrando de definir a linguagem. Vou colocar aqui como uma lista para eu poder concatená-las. Então aí o que eu vou salvar agora no corpus prec, utilizando o comando append, é o início, mais os tokens, mais o fim. Vamos ver se funciona. Se eu for ver o que é o corpus prec agora,
Tá lá. Só lembrando como eu vou utilizar bigrama, preciso só de um marcador de início. Tá lá, agora eu tenho cada linha do poema com as palavras tokenizadas e com os marcadores de início e de fim. Bom, daí tem um passo bem simples, que agora eu tenho uma lista de listas, o que eu tenho que fazer é colocar todas as palavras do corpus numa única lista. Eu vou criar aqui então uma variável trainData. Eu vou ler cada linha do meu corpus prec e eu vou salvar no trainData. Se eu for ver no final, eu tenho agora uma lista de palavras com todas as palavras do corpus, certo? É isso que eu vou utilizar para o próximo passo. Então, o próximo passo ele consiste em computar o vocabulário, o número de palavras distintas, e para fazer isso basta utilizar o comando set na lista de palavras do corpus. Então, se eu vim aqui vocabulário, fazer um set train, ele vai me devolver, que é trainData, todas as palavras distintas presentes no corpus. Bom, quinto passo é quando eu vou, de fato, computar os n-gramas. Nesse caso, eu estou utilizando bigramas, mas eu vou fazer isso utilizando o método ngrams do NLTK. Então, aqui agora do NLTK, eu vou importar o ngrams. Lembrando que eu quero n-gramas é 2, que eu defini. Então, aqui agora eu vou fazer bigramas igual a ngrams. Passar o trainData e vou passar, né, se eu quero bigrama, trigrama, no caso aqui são 2. Para vocês verem, ele vai, aqui n-gramas, então aqui ele vai computar todas as sequências de 2 palavras no corpus. Ok? Bom, aí eu vou para o último passo de treinamento, que é quando eu vou contar a frequência de cada um dos bigramas. E como eu estou utilizando bigramas, eu também vou precisar contar a frequência de cada palavra anterior, certo? Então eu vou contar a frequência de cada palavra do corpus também. Então aqui eu vou utilizar uma variável chamada fracbigramas. E aí eu vou utilizar, para fazer a contagem, eu vou utilizar esse método do NLTK chamado fracdist. Então aqui eu vou passar os bigramas e também vou fazer a frequência das palavras. E aqui eu vou passar o corpus. Para vocês darem uma olhada, isso é algo mais ou menos assim. Então aqui agora, o que eu fiz? Recapitulando. Eu li o corpus, certo? Utilizando o comando with open. Eu tokenizei ele e inseri os marcadores de início e fim, de acordo se é n-grama ou bigrama, ou trigramas. Daí eu linearizei o corpus, certo? Coloquei todas as palavras do corpus numa lista. Daí eu inferi o vocabulário, utilizando o comando set. Daí eu achei todos os bigramas do corpus, ou seja, sequências de 2 palavras. E aí eu computei a frequência desses bigramas, né, de cada sequência de 2 palavras, e também a frequência de palavras que eu vou utilizar como denominador da contagem que eu vou fazer, como da fórmula que nós vimos anteriormente. Então, agora que a gente fez essa fase de treinamento, a gente pode implementar agora um método para prever qual que é a probabilidade de uma palavra, dado uma sequência anterior, e com base na probabilidade das palavras candidatas, a gente escolher a que tem maior probabilidade. Então vamos supor que eu tenho aqui a sentença: minha terra tem, e aqui eu quero inferir agora a próxima palavra. Lembrando que a gente está utilizando um bigrama, então basta eu utilizar a última palavra. Então vou aqui criar uma variável última palavra, que vai extrair a última palavra de sentença. Então se a gente for ver, a última palavra é tem, ok? Aí vamos dar continuidade. Então eu vou criar aqui uma lista chamada candidatas, vai colocar as palavras candidatas à próxima palavra nessa sequência aqui. Eu vou fazer um método try, porque aí eu vou procurar na frequência das palavras a última palavra, se ela está presente no corpus. Se ela não tiver, vai dar um erro aqui, né, nesse dicionário. E aí eu posso ter um except aqui, que vai capturar, né, fazer o tratamento desse erro, como nós aprendemos na última aula. E aqui eu não preciso fazer nada, posso colocar um pass. Então aqui é a frequência da última palavra que acontece, certo? É o denominador, como nós vimos no
nos slides, certo? Então foi aqui que a gente viu. Aqui a gente está fazendo essa contagem do denominador. Bom, uma vez que eu fiz a contagem do denominador, agora eu preciso fazer a contagem do bigrama. Então, para isso eu vou utilizar como palavras candidatas todas as palavras do vocabulário do corpus. Então, para cada palavra do corpus, eu vou computar a probabilidade dela, dado a palavra tem como anterior. Então, para isso eu vou considerar a sequência de palavras última palavra, e vou procurar essa sequência no dicionário de frequência de bigramas, certo? Esse vai ser o numerador. Daí a probabilidade dessa palavra vai ser a frequência dessa sequência da palavra tem com a palavra que eu estou pesquisando, dividido pela frequência da última palavra no corpus. E aí eu vou salvar essa probabilidade junto com a palavra na lista candidatos que eu criei. Opa, aqui faltou um append. Vamos ver. Se eu colocar candidatos agora, ele tem aqui, certo? O que eu posso pedir é para ordenar, utilizar como chave o segundo elemento, né? Que aqui eu tenho 2 elementos em cada linha da lista, vou utilizar o segundo e vou colocar essa ordenação reversa. Então vamos ver. Então tá aqui. Então a probabilidade mais alta é da palavra Palmeiras. Então, minha terra tem palmeiras, depois minha terra tem mais e minha terra tem primores. Tá? Aqui, então, a probabilidade das 3 palavras. Nesse caso, a gente sempre pode escolher da mais alta. Então, pode fazer aqui, ó. Se fosse um sistema de geração de texto, minha terra tem palmeiras. Né? Faltou aqui um espaço. Minha terra tem palmeiras. Outra coisa que a gente pode fazer é inferir a probabilidade de uma sentença inteira. E é muito parecido com o que nós fizemos anteriormente, só que a gente vai iterar das probabilidades das palavras de uma sentença. Então vamos supor aqui que eu queira computar a probabilidade dessa sentença com base nos bigramas que nós computamos no corpus Canção do Exílio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir os marcadores de início. Eu vou definir só o de início, não vou colocar o de fim. Então, nltk.word tokenize. Passar a sentença, lembrar do idioma. Vamos ver aqui o que ele retorna. Está aqui, tem a sequência. Bom, então vamos lá. Agora eu tenho que computar a probabilidade de cada palavra da sentença, dado a palavra anterior, e multiplicar cada uma dessas probabilidades. Aí vai me dar a probabilidade da sentença. Então o que eu posso fazer aqui é um range, tamanho da sentença, e eu vou considerar essa sequência aqui. Vou pegar a última palavra, né? Palavra, onde está. Lembrando que eu vou começar da posição 1, certo? Porque eu não quero o marcador. Então, posição 1, palavra. E eu tenho a última palavra, que é a sentença anterior. Como eu estou começando de 1, nunca vai ser menor que 0 e dá erro, né? Então, só para imprimir. Vamos ver. Está aqui. Vou computar a probabilidade de cada um desses bigramas e multiplicá-los. Então, para multiplicá-los, eu vou salvar aqui numa variável prob. E aí eu vou fazer como é que eu fiz para computação da probabilidade da próxima palavra. Primeiro o denominador. Última palavra. E aí do numerador, no bigramas, certo? Última palavra, vírgula palavra. E aí eu vou multiplicar a divisão do numerador ao denominador na probabilidade. Caso dê algum erro num dicionário, ou seja, esteja usando uma palavra que não existe no dicionário, que não existe no corpus, eu posso já zerar a probabilidade aqui. Então vamos ver qual que vai ser essa probabilidade para essa sentença. Aqui
no caso é minha terra, né? Não minhas terras, não vai dar erro. Então, se eu for agora, tem a probabilidade 0,09. Se eu colocar primores, a terra tem primores 0,03. Se eu colocasse minha terra tem 0,16. Então essa é a maneira que eu faço a inferência de probabilidade de sentenças utilizando os modelos de linguagem. Bom, só uma dica, que à medida que o número de palavras cresce numa sequência, a probabilidade tende a zero. Por exemplo, se eu fizer aqui, para demonstrar, se for prob igual a 1, porque eu faço 10 vezes aqui, prob vezes 0,01. Vocês vão ver que vai tendendo a zero, né? Se tiver 100 vezes, vai chegar uma hora que o Python ele vai quebrar, tá vendo? Vai estourar o número de casas decimais da variável flutuante do Python. Para evitar que isso aconteça, ao invés da gente fazer a multiplicação das probabilidades, o que a gente pode fazer é a soma do logaritmo das probabilidades. Então vai funcionar da seguinte maneira. Então aqui tem a forma anterior, que eu fiz o cálculo da probabilidade da sentença. Aqui eu estou multiplicando a divisão, a probabilidade, né, de uma determinada palavra. Então o que eu posso fazer agora é utilizar a biblioteca math. Eu posso fazer aqui achar o log, e ao invés de multiplicar, eu posso somar. Então agora o valor nunca vai estourar, independente do tamanho da minha sequência. Vamos ver? Então agora ele dá o valor em logaritmo. Ainda a gente continua escolhendo a sentença ou a palavra de probabilidade maior. Então a única diferença é que agora as probabilidades vão ser dadas em logaritmo.